Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal Pensar Matemático e essa é outra questão sugerida pela Dani, é uma questão de probabilidade. Essa questão é o seguinte, ele fala que x é uma variável aleatória discreta. Existe uma diferença entre uma variável aleatória discreta e contínua. Quando se tratar de uma variável contínua, se ele tivesse pedido que isso aqui era uma função, né, de probabilidade, como ele pede, né? Olha lá, pede-se, sabendo que p de x é maior ou igual a zero para todos os valores de x, mostre que p de x é de fato uma função de probabilidade. Se fosse uma variável aleatória contínua, a gente mostraria esse problema utilizando um cálculo integral. Então, eu precisaria de um cálculo integral, né? Mostrar que, no caso, essa função especificamente é uma exponencial decrescente. E aí era para calcular, mostrar que essa área aqui é igual a 1. E positiva já é. A função tem que ser positiva, ele já falou que é, e é mesmo. Mostrando essa área. Essa área você usaria o cálculo integral. Você pegaria o integral, né, começando no zero infinito, da sua função p de x, dx, e mostrasse que essa integral imprópria fosse 1. Isso se fosse uma variável contínua. Porém, ele falou que é uma variável discreta. Como é uma variável discreta, então, na realidade, o que ele está querendo são os pontos. É como se eu pegasse o gráfico, né, e eu falasse, ó, qual que é a probabilidade, por exemplo, do ponto... Ah, ele começa no 1, né? O ponto x igual a 1, então é meio. Então, quando x for 1 aqui, ó, a probabilidade de acontecer o evento 1 é meio. Vou marcar aqui no gráfico, meio. A de 2, 1 quarto. Então, já vai ser a metade aqui, ó. De acontecer a probabilidade 2 é 1 quarto, tá vendo? Então, na realidade, ele quer o quê? Esses pontinhos e não a área. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular todas as probabilidades e somar. Ou seja, você tem que a probabilidade de 1 está dando ali 1 meio, né? A probabilidade de 2 está dando 1 quarto. A probabilidade de 3 está dando 1 oitavo. Por que 1 oitavo? Porque 2 ao cubo, né? 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8. E assim vai. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma sequência, de uma progressão geométrica, que é o decrescente, tá vendo? Infinita. A progressão geométrica, a gente sabe o seguinte, imagina que você queira somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Bom, você imagina assim, né? Você tem uma progressão geométrica, vou chamar esse termo aqui de A1, esse termo aqui de A2, tá vendo? Esse termo de A3, e por aí vai. Como que se formam os termos de uma progressão geométrica? O segundo termo é o primeiro termo multiplicado por um número que a gente chama de razão. O terceiro termo é o segundo termo multiplicado por um número que a gente chama de razão. E assim vai. Bom, então, o que ele quer? Que eu some esses infinitos valores. A1 mais A2 mais A3, tá vendo? Bom, se você observar, né? Eu posso pegar e falar assim, vamos pegar a mesma soma, tá vendo? Infinito. Ah, detalhe, isso eu não estou entrando em detalhe aqui. Tem um estudo em matemática que a gente prova o seguinte. Essa soma, esses termos, essa soma que ela é convergente, ou seja, ela tende para um número. Quando essa razão é um número que a gente fala, o módulo dela é menor do que 1. Em outras palavras, ela está no intervalo de menos 1 até 1. Então, ou seja, 0,5, 0,6, menos 0,5, menos 0,6. Quer dizer, se ela tiver de menos 1 a 1, essa soma é convergente. Certo? Ou seja, convergente quer dizer que essa soma tende a um número. Porque se você pegar números maiores do que 1, uma razão maior do que 1, se a progressão geométrica fosse assim, ó, 2, 4, tá vendo? 8, 16, tá vendo? Ela só está aumentando. Se você vai somar isso aqui, tende a aumentar mais. Então, a gente fala que essa soma diverge. É uma soma que tende ao infinito. Bom, então a gente sabe que essa soma aqui é convergente porque a razão do problema... Você fala, como que você sabe que a razão está entre menos 1 e 1? Porque justamente quem que gerou o segundo termo? Meio, né? Eu peguei o primeiro, olha lá, ó. Quem que é o segundo termo? O primeiro vezes a razão. O primeiro é meio, multipliquei por meio, deu 1 quarto. Peguei 1 quarto, multipliquei por meio, deu 1 oitavo. Então, ou seja, a razão é meio. Ótimo, se você pega isso aqui, ó, multiplica pela razão, quando você sabe que ela é convergente, isso aqui vai dar A1 vezes a razão, A2 vezes a razão, tá vendo? A3 vezes a razão. Agora pega e faz assim, ó, pega de cima e subtrai de baixo.
a primeira menos a segunda. Veja, observe que o segundo termo é o primeiro vezes a razão. Então, esse aqui vai cortar com este. Esse terceiro vai cortar com o de baixo. O quarto vai cortar com o de cá, tá vendo? Então, ou seja, você vai sempre ter um termo, o próximo vai cortar com o de baixo. Qual foi o único termo que não se cortou aqui? O primeiro, ó, o primeiro não cortou. Estou dando alguns saltos, viu? Tem um monte de coisa que estou atropelando. Você pode falar assim, ah, mas você está cortando infinito aqui? Pois é, esse aqui é o meu atropelo. Se você quiser saber com detalhes isso aqui, então eu não faria infinito aqui. Eu pararia num n aqui, faria a diferença de cima para baixo, aí ficaria o termo n e depois eu passaria um limite, fazendo n tender a infinito. Então, isso é um assunto para outro vídeo, se for o caso, se tiver dúvida ou se quiser saber mais. Aqui você pode colocar o S em evidência. E aí você encontra a expressão da soma. Quem que é a soma? O primeiro termo, 1 menos a razão. Tá vendo? O primeiro termo, 1 menos a razão. Muito bem. A questão toda é, quem que é o primeiro termo na nossa sequência? É 1 meio. Tá vendo? 1 meio. Quem que é a nossa razão? 1 meio também. Então, veja bem, 1 menos 1 meio dá o quê? 1 meio, né? Então, 1 meio dividido por 1 meio, quer dizer, um número, dividido por ele mesmo, dá 1. Então, eu estou dizendo que a soma é 1. Eu estou dizendo que somar todos esses termos dá 1. Eu estou dizendo, então, que somar todas essas probabilidades dá 1. Ou seja, eu estou falando para você que se eu somar todas as probabilidades de x com o x de 1 a infinito, vai dar 1. Mas o que é 1? É o evento certo, que é 100%. Então, ou seja, para que você mostre que uma função é uma função de probabilidade, você precisa, em primeiro lugar, mostrar que ela é positiva e que a soma de todos os eventos aqui prováveis individuais, ou em conjuntos, né, em pedaços, né, que você some todos eles, a probabilidade de todos eles deu 1. Então, veja bem, foi o que nós fizemos nesse problema. A probabilidade de todos eles deu 1 e a função é positiva. Portanto, essa função é uma função de probabilidade. Tá bom? Se tiver dúvida, claro, escreve aqui nos comentários. E é isso. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.